pergunta era: "Qual é o risco que não vale a pena correr?". Essa foi a pergunta, e eu falei: "Reputacional". O conceito é o seguinte: a gente vive numa era onde o acesso à informação, ele é muito fácil. Então, assim, todo mundo tem celular, todo mundo tem celular com câmera, todo mundo tem acesso à internet. Então, assim, para alguma coisa acontecer e ser vazada, espalhada, é muito rápido, muito fácil. E, assim, óbvio que a gente trabalha, num ambiente de trabalho, a gente quer contar com o profissionalismo de todo mundo. Assim, quando a gente contrata alguém, ou quando a gente escolhe um parceiro, escolhe um fornecedor, a gente se engaja numa relação profissional com alguém, com quem quer que seja, um funcionário, um gestor, quem quer que seja, a gente acredita, né, a gente espera que a pessoa vai ser profissional, que ela não vai te sacanear de graça, né, que ela não, enfim, que ela não vai ter ali um outro interesse ruim, negativo. Mas a realidade, gente, é que gente sacana, filha da mãe, tem em todo lugar tem. Então, eu trabalho com a premissa de que pode ter alguém que vai agir de má fé com você. Então, eu procuro ter sempre essa visão do risco reputacional em mente, porque ainda mais hoje em dia, com a internet, as pessoas fazem um estrago com a reputação das outras, de maneira irresponsável muitas vezes, mas assim, olha, enorme. Tem uma frase famosa que é assim, que a mentira dá 2 voltas no mundo antes da verdade conseguir botar as calças, entendeu? E é mais ou menos isso, sabe? Então, nesse cenário, é ainda mais importante a gente se preocupar com a maneira como a gente atua, a maneira como a gente age, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente trata as outras pessoas, porque muitas vezes, por causa de alguma coisa boba, tirada de contexto, isso pode ser manipulado, né, e destruir a reputação de uma pessoa. E eu tô falando isso, gente, num contexto de alguém que não estava intencionalmente agindo de maneira incorreta. Por óbvio que também tem a galera que vai procurar fazer uma coisa incorreta. Não tô nem entrando nesse aspecto, que isso para mim tá completamente fora de cogitação, né, eu não ia voluntariamente tomar uma atitude que não estaria de acordo com a minha reputação. Não agiria de uma maneira incongruente com os meus valores e tal. Mas enfim, é um risco muito grande. A reputação é algo que você leva anos construindo, anos, 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 décadas construindo, e que pode ser destruído em minutos. Aliás, eu acho que tem, não lembro se foi um discurso ou se foi uma das cartas do Warren Buffett, que ele fala: reputação, você passa 37 anos construindo e você pode destruir em 37 minutos. E o ponto dele com a equipe é justamente assim: a gente não vai tomar decisões aqui, a gente não vai fazer coisas que a gente não pudesse se orgulhar. A gente não vai fazer coisas aqui que a gente não possa defender, que elas estão alinhadas com a maneira como a gente pensa, com a maneira como a gente age. E isso, gente, é na vida profissional e na vida pessoal. Até porque reputação é algo que caminha com a gente. Então, assim, a maneira como a gente age, ela cria uma reputação, uma expectativa, uma percepção da maneira como a gente age, que a gente carrega. Então, se você age de uma maneira desonesta, se você age de uma maneira, às vezes nem desonesta, mas assim, sabe aquela pessoa que está sempre tentando que ela não chega a ser desonesta, mas ela está sempre tentando tirar uma vantagem, ela está sempre tentando se dar melhor que todo mundo. Essa reputação que você quer ter? Ou você quer ter uma reputação da pessoa que vai ajudar os outros, que vai ser colaborativa, que vai agregar, que quando se junta a um grupo faz o grupo melhor. Então uma coisa que é muito, muito importante, muito valiosa para mim é isso, é a reputação. Então é um risco, o risco reputacional é um risco que eu não gosto de correr não. Para mim não compensa. Tem outros riscos, às vezes risco de negócio, né, por exemplo, eu estou no setor financeiro. Risco de crédito é intrínseco ao setor financeiro. Você sempre está correndo risco de inadimplência, se alguém inadimplir, não te pagar. Isso é do negócio, é um risco de negócio. Você tem risco operacional, você tem vários outros riscos, mas risco reputacional é um que eu tô na outra ponta. Eu quero evitar, tá bom? É isso.